Assim. Quer começar? Então, aí, de novo, nossa primeira aula hoje vai ser de conjuntos numéricos, tá? Meu nome é Fernanda e quem vai estar ajudando aí a gente, gravando, né, para vocês terem acesso depois, é a Patrícia. Mas também a gente, hoje, tem todos os professores aí. Tem a Flor, que tá aí, e a Mônica também. Então, no chat aí, vocês podem mandar dúvida ou ligar o microfone e falar comigo, beleza? Como eu tô com a tela aqui, eu não tô vendo, mas a gente se organiza. Na nossa aula de hoje, a gente vai começar sobre o que é conjunto, falar uma breve introdução, certo? Depois a gente vai para os nossos conjuntos numéricos, tá? E no final a gente vai ter os nossos exercícios para praticar. E, se a gente tiver tempo, a gente vai usar o Kahoot, tá? Vocês gostam do... Ou já usaram, nunca usaram, não conhecem? Eu uso o Kahoot na minha escola, os professores eles fazem muito isso e todos os alunos adoram o Kahoot. Você adora? Eu amo o Kahoot, Ah, principalmente de matemática. tá ótimo. É aquele negocinho, né, de que todo mundo monta um grupo, aí você tem que adivinhar as respostas, não é? Pode ser tanto em grupo quanto individual, Sofia. Aqui eu usei o individual. No grupo nunca usei, não. Mas vai ter perguntas e vocês vão responder. São 6 perguntinhas. Aí a gente vai chegar lá. Então, né, pra começar, o que é conjunto? Alguém levantou a mão? O que é esse negócio que você falou? Kahoot? Kahoot? Ele é um jogo de perguntas. Perguntas e respostas. Vai ter na tela uma pergunta e vocês vão ter que responder pra mim. E vai ter pontuações. Ah, Tá? É só pra ficar entendi. mais divertido no final. Entendi. É legal, eu me divirto. Então, vamos lá, começar. O que é conjunto? O conjunto, da forma mais bonitinha, é uma coleção qualquer de objetos. Mas né, o que seria isso? Seriam grupos que a gente organiza em que os membros desse grupo têm características comuns entre si. E os membros desse grupo a gente chama de quê? A gente chama de elementos. Então, ó, como a gente viu hoje, tinham lá na nossa primeira dinâmica, tinham pessoas que gostam de calor e outras pessoas que odeiam calor. Então a gente poderia montar um grupo com as pessoas que gostam de calor e as pessoas que odeiam calor, certo? Ah, o pessoal que gosta de bolo e o pessoal que não gosta de bolo, que deve ter surpresa. Também montar um grupo de pessoas que gostam de bolo e outras pessoas que não gostam. Então isso que é, né, na forma mais não formal de falar, é o conjunto. São grupos em que cada elemento... Você tá falando, não estava aparecendo. Ih, gente. Voltar aqui. Agora tá no slide o que é conjunto, certo? Isso mesmo. Aí agora foi pro slide o que é conjunto e embaixo tá o conjunto é uma coleção qualquer de objetos. Não. E agora eu não sei. Eu vou fechar. Eu vou parar de compartilhar e ver se... Coisas de online, gente. Coisas de online. Deixa eu ver. Tá. Apareceu a tela? Sim. Isso. Então tá. Agora foi pra agenda do dia. Não, ainda não. Agora foi. É porque ele só tá na pequena, né?
Ai, Isso, poxa. eu acredito que quando você colocar em visualização total, vai aparecer. Aí tenta. Deixa eu ver. É que eu tô na apresentação de slide normal. Ué. Foi a agenda do dia, o que é conjunto, foi? Agora sim, tá na agenda do dia. Tá. Passou para o que é conjunto? Não. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que talvez o jeito seja você. Eu não lembro qual que é o atalho, né? Para você abrir a apresentação de slides e depois tentar compartilhar ela com a gente. Depois você compartilhar a sua janela. Uhum. Que agora você tá vendo a apresentação, né? Isso. A gente continua vendo a janela do PowerPoint. Eu acho que é por isso que não tá passando. Hum. Eu tô passando. Agora foi ou não? Ainda não. A gente continua vendo a sua janela de edição do PowerPoint. Isso nunca aconteceu. Peraí. O Cal sugeriu para você clicar em compartilhamento ali em cima, bem pertinho de onde você tá. Aqui vai compartilhar o link do slide. Ah, compartilhar o link do slide. Malu levantou a mão. Fê, embaixo aqui no canto inferior direito tem um iconezinho como se fosse aí do lado, o da direita. Isso. Se você clicar aí, ele começa a apresentar. O problema é que como ela já tá compartilhando a janela do PowerPoint, a gente não vai ver a apresentação dela. A gente só vai ver, na verdade, eu acho que se ela compartilhar a tela dela, a tela do computador mesmo, não a janela. Acho que é isso. Ah, sim, acho que é isso mesmo, é verdade. Então, é porque eu tô compartilhando a janela. Tem que ser a tela inteira. Deixa eu ver se agora. A questão é, tá, agora passou? Foi. Agora Isso. foi. Tá perfeito. Gente, não sei o que aconteceu. É porque sempre quando apresenta só o slide, mesmo passando, aparece. Eu devo ter metido alguma coisa. Aí já é. Mas depois eu vejo aqui. Maravilha, agora tá funcionando direitinho. Pô, agora que eu no meio do negócio, já tá quase no. Já tá aquecendo, agora tem que voltar tudo de novo. Mas vamos lá, gente. Coisas no online. Vamos lá. Então, essa parte vocês chegaram a ver do conjunto, certo? Pegaram a questão do. Né? Então, aqui, voltando de novo com o exemplo da ONG, né? Temos os alunos que fazem parte da ONG e os alunos que não fazem parte da ONG. Isso é o conjunto que a gente montou, beleza? Agora, olhando aqui para o conjunto de alunos que fazem parte da ONG, a gente pode dividir esses alunos em subgrupos. Aqui, voltando, né, para o time do online, a gente tem a turma do nono online, são vocês, a turma do primeiro ano online e a turma do terceiro ano online, certo?
Esses subgrupos a gente pode chamar o quê? De subconjuntos. Beleza? E você pode criar outros subconjuntos. Você pode criar conjunto, usar o local, né? Onde o pessoal mora, né? Você pode dividir os alunos com a sua localidade. Então, você pode fazer pequenos grupos, certo? Até aqui tudo bem? Se vocês quiserem falar durante, vocês podem falar, tá, gente? Levanta a mãozinha, ou só falar mesmo, falar pelo chat, qualquer dúvida, vocês podem estar aí falando com a gente. E agora a gente trouxe aqui também outro exemplo do conjunto A. Deixa eu ver se vai dar para escrever. Isso, vai. Conjunto A e nosso conjunto B. E tem forma de escrever os conjuntos. Isso aqui é uma das formas, com a nossa letra maiúscula, tá? E os membros desse grupo, né, os elementos desse grupo, a gente escreve o quê? Dentro das chaves. Então, aqui o grupo A é formado pelo 1, pelo 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. O que eles têm em comum é que esses números aqui dividem o 36 e o resultado da divisão é o resto zero, uma divisão exata. Beleza? Mas vocês vão ver mais pra frente. Aqui o conjunto B é formado por 1, por 2, por 3, por 6, por 9 e por 18. Olhando aqui para o conjunto A e conjunto B, vocês conseguem ver algo em comum entre eles? Algum elemento em comum? Sim. Oi? Quais elementos são esses? Os elementos que o conjunto A e B têm em comum é que praticamente todos os elementos do conjunto B são divisores de 36. Mas é que tá. Todos do conjunto B fazem parte do conjunto A? Não. Não. Certo? Existem elementos que são comuns entre o conjunto A e o conjunto B. Mas isso também é uma boa observação, certo? Tá? Ó, em comum a gente tem o 1, o 2, o 3, certo? O 6, o 9 e o 18. Isso, 6, o 9 e o 18. Então, a gente pode falar, ó, que há esse símbolo aqui, ó, que é o de interseção, que é um U virado para baixo. A interseção B, que são os elementos comuns entre A e B, é 1, é o 2, é o 3, o 6, o 9 e o 18. Então, vocês viram que a gente conseguiu formar um outro subconjunto entre eles, certo? Um outro conjunto, a gente pode criar outro, formar outros, tá? Além dessa forma escrita dos conjuntos, a gente tem, ó, nosso diagrama, ó, que é o nosso, aqui, ó, nossa circunferência, tá? Que é o B, do conjunto B. E aqui do conjunto A, certo? Aqui pela cor, um verde clarinho, tá? E aqui, ó, por que tem, ó, e vocês percebam, ó, que tanto o B como o A, eles têm, ó, uma parte aqui em comum, que é onde está a nossa interseção dos conjuntos, beleza? Então, se eu quero organizar, escrever, sair dessa forma aqui de escrita para essa, a gente vai colocar os números. Quem faz parte do B? É o 1, o 2, o 3, o 6, o 9 e o 18, certo? Só que a gente vai olhar primeiro para os números que estão em comum entre os dois, tá? Se eu estiver falando confuso, vocês podem falar, tá, gente? Não estiver entendendo, vocês podem avisar, tá? Ó, em comum a gente viu que tem o 1, o 2, o 3, o 6, o 9 e o 18, tá? Eles estão aqui nessa parte comum entre o B e o A, beleza? Agora, quem só faz parte do B? Parem aí para mim. Pode repetir a pergunta?
Ó, eu comecei escrevendo os números que faz parte em comum do B e do A, certo? Agora eu quero só os que fazem parte do B aqui para mim. Todos fazem parte do B que estão aqui nesse ciclo. Ih, gente. Tá errado isso aqui. Agora que eu fui perceber. Ai, meu Deus do céu. Ah, Perdão. Porque, ó, isso aí que você falou, verdade. Todos fazem parte do B, fazem parte do A, tá? Então, essa forma de escrita aqui, vou apagar. apaga. Perdão. No caso, B deveria estar dentro do A. Isso. O B tá dentro do A. Porque se for um conjunto de números finitos, no caso desses exemplos aí, e no caso se por coincidência todos forem iguais, um número de conjunto, todos forem iguais aos do outro conjunto, peraí, no caso do B, todos os números do B fazem parte do A, devia estar dentro. Isso. Até os infinitos também, como por exemplo os naturais, os inteiros e por aí sucessivamente. Isso aí a gente vai ver depois. Mas tá certinho, tá? Eu dei mole aqui. Era para ter usado outro conjunto. Mas o que falaram aí, o que tá certinho. O B ele tá contido em A. Até essa escrita aqui tá interseção, ó. Ah, vou ter que apagar depois. Ó, o correto. Mas vocês entenderam o meu erro aqui? Sim. Isso, tá. Renan, Sofia. Depois eu vou apagar aqui. Entendi, não. Ó, Eu então não entendi, não. vou voltar aqui. A professora de vocês acabou confundindo tudo. Ó. Então, aqui, vamos começar lá no início. Aqui eu trouxe para vocês dois conjuntos, certo? O A e o B, tá? O A era formado por 1, por 2, por 3, por 4, por 6, por 9, por 12, 18 e 36, beleza? E o conjunto B ele é formado por 1, por 2, por 3, por 6, por 9 e por 18, certo? Entre esses dois conjuntos, Certo. o que você consegue ver de semelhante? O que você consegue ver deles? Existe algum elemento comum? Todos fazem parte de um conjunto? O que você consegue ver deles para mim? Existem números repetidos? Tem uns iguais. Mas o B, Sim. todos os do B estão em A, certo? Ó, 1, 2, 3. Existe algum elemento de B que não esteja em A? Não, certo? Não. Todos. Isso, porque. Isso, pode falar. Não. Então, ó, a gente tem o quê? Que o B está contido em A. Significa que todo o conjunto de B está dentro de quem? Do A, certo? Mas vocês. Certo? Entendeu agora? Uhum. É porque eu me confundi. Uhum. Eu tava pensando que com B que não tava em A, mas foi isso aí. E perdão, gente. Perdão. Então, ó, saindo dessa parte da escrita, a gente tem a outra forma de representação de conjuntos. Aqui, ó, a gente tem o conjunto B, certo? E eu vou representar ele aqui, ó. Todos os elementos de B são 1, 2,
3, 6, 9. 18. Esqueci de algum? Acho que não, né? Se eu tiver esquecido, vocês podem falar. Beleza? Não. Tá? Não, tá certo. Então, ó, esse a gente montou o diagrama do conjunto B, beleza? Só que aí, né, vocês falaram para mim, estão prestando atenção, o conjunto B está dentro de quem? De A, certo? Então, ó, eu posso fazer esse diagrama aqui. Agora, quem de A que não está em B? 4, 4, 36. 36. o 12 e o 36. Isso, certinho. 4, 12, 36. Acho que é isso, é. Então, ó, a gente viu que a gente conseguiu montar o A, beleza? E a gente viu que o B está dentro de A. Como o B ele é um grupo que está dentro de A, a gente chama ele de subconjunto, beleza? Do conjunto A, certinho? Uhum. Isso. E o nome desse diagrama a gente chama de diagrama de Venn, certo? É que na matemática tem mais nomenclaturas, nomes que a gente sempre acaba dando assim, tá? Então, ó, além lá daquele diagrama, aquela forma de escrita, na matemática vocês vão ver que a gente tem alguns símbolos que são importantes. Lá naquela primeira vez, né, que eu errei, falei da interseção, tá? A gente também tem, ó, está contido, como é um U, né, virado para a direita, que a gente viu lá que o B está contido em A. Pode falar? Pode copiar isso aí? Pode copiar, mas vocês vão receber o material no final. Tá. E também, isso tá na apostila de vocês. Vocês vão se não receberam, vocês ainda vão receber a apostila, tá bom? Tá. Que vai estar esse pedacinho tá lá. Alguém levantou a mão que eu escutei o barulho? Sim. No caso, o pertence e não pertence, ele é utilizado em qual ocasião? Então, boa pergunta. Esse aqui, que a gente viu que todo o conjunto de B está em A, certo? Sim. Então, ó, o conjunto B está todo contido em A. O Sim. pertence e não pertence, ele é usado quando a gente usa o elemento sozinho. Aqui, ó, vamos usar o 4. Ah, sim. O 4, ele pertence ou não pertence no B? Não, ele não pertence ao B. Isso. Então, ó, não pertence ao conjunto B, certo? Certo. Ó, esse de outro número, elemento que não pertence a B? Sim. Isso. O 12 e o 36. Isso. O 36. Isso. Então, a gente pode escrever o 12 não pertence ao B e o 36 também não pertence ao B, certo? Beleza? Correto. Também a gente pode falar, ó, que o 2, ó, usar aqui o outro número. O 2 pertence ao A, tá? O 2 também pertence ao B, beleza? Certinho? O existe e o não existe em caso de elementos individuais ou de conjuntos? Elementos individuais. Se eu estiver falando errado, alguns professores vão falar. Mas nesse caso aqui, a gente não vai usar um... Então é elementos individuais. Por Isso. exemplo, se um número ele existe ou não em um elemento. Ó. Deixa eu ver um exemplo aqui. Ai, meu Deus, exemplo. Existe um número qualquer, tá? É porque eu não sei se pode, deixa eu ver.
É quando você quer saber a existência de algo. Existe um número tal que a soma resulta em... Tá. Peraí, ó. Não sei. Alguém levantou a mão aí para ajudar? Fê, quer um exemplo? Com certeza. Por exemplo, se você perguntar assim, existe no conjunto B um número maior que 100? A resposta é não existe. Então, a gente vai usar esse símbolozinho aí do E invertido cortado para dizer não existe número no conjunto B maior que 100. E se perguntar, existe um número par no conjunto A? Existe. Aí, como existe, a gente vai usar o símbolo do existe. Em geral, eu acho que é mais nesse contexto, assim, para responder uma pergunta, essas coisas assim. Assim, no caso, na lista de elementos, se existe, ele algumas, por exemplo, algumas qualidades, vamos dizer assim, no caso, certo? Isso. Em geral, por exemplo, vai surgir quando alguém vai te perguntar se existe algum número satisfazendo alguma propriedade, e aí você vai dizer, existe ou então não existe. Isso. Entendi, muito obrigado. Obrigada aí, Patrícia. É porque esse exemplo vai sempre pegar mais de formalzinho. Também outra simbologia que a gente vai ver aqui é a ausência do zero, nosso asterisco nos conjuntos, tá? Que a gente vai ver mais pra frente. E uma outra observação, que existem conjuntos que quando vocês vão representar, o conjunto D, ele pode ser um conjunto vazio, não ter nenhum elemento dentro, nenhum grupo, nenhum elemento dentro. Então, vocês podem representar pelas chaves vazia, tá? Ou representar assim, um zero riscado, beleza? Isso é para quando o conjunto é vazio, tá bom? Até aqui tudo bem? Sim. Alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida. Beleza. Então, se estiver indo rápido demais ou devagar demais, vocês vão avisando, tá? Agora, a gente vai entrar na parte de conjuntos numéricos. Os nossos números, eles se organizam, a gente organiza os nossos números, quando a gente estuda, em conjuntos, em grupos, vamos dizer assim. O primeiro conjunto que surgiu, ele vem da necessidade de contar do ser humano. Aqui está uma imagem de um pastor de ovelhas, uma representação, que ele usava pedra para contar e para saber a quantidade de ovelhas que ele tem. Se uma se perdeu, para saber quantas que se perderam. E assim surgiu o conjunto dos naturais. Ele tem a simbologia do N, esse N aqui riscado, tá? E aqui no nosso caso, nas escolas, né, que a gente vê, o conjunto dos naturais, ele é formado pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Ele é um conjunto infinito, tá? Esses 3 pontinhos aqui significa que ele, como eu falei, ele é um conjunto infinito. Então vai vir, tem muito mais números por aí, certo? E aqui tem nosso N asterístico. Como eu falei, significa que é a ausência do zero. Tem casos, se casos forem estudar mais para frente, que a gente considera os conjuntos naturais começando pelo 1, tá? Então, depende muito do seu professor. Mas aqui, nas escolas, nos livros, a gente sempre usa, esse aqui. Beleza? Então, vocês podem ver esses dois casos, tá? Aqui tudo bem? Em relação aos conjuntos naturais? Sim. Tudo. Só que aí o conjunto dos naturais, ele, por um tempo, ele não foi suficiente para explicar algumas situações do cotidiano, né, antigamente. Então, precisou de outra forma de representação, que veio o conjunto dos inteiros. Um barulhinho aí. O conjunto dos inteiros aqui representado pelo Z. Ele é de uma palavra alemã, que eu não sei pronunciar,
Mas ele significa números e algarismo. Oi? Zal. Nossa, muito obrigada. A forma de escrever, eu até anotei aqui a forma de escrever. Cadê a forma de escrever? Aqui. Isso aqui é o L, E e N. Beleza? Então, no caso, Zal, né? É. Essa forma de escrita, mas pronunciar, não sei, tô confiando em você que falou. É Zalen, com tipo o som de tsa no começo, porque dizer assim. Galan ou Zalen? Que agora eu me perdi no português. Tem que fazer o som tipo de TS, então é Zalen. Zalen, no caso. Legal. Então, né, continuando, como eu falei, os números naturais não foram suficientes para representar como situações. Então, precisou o quê? De outro conjunto, que é o conjunto dos inteiros. E o exemplo de usar nos comerciantes, aqui trouxe exemplo aqui uns sacos de arroz, que antigamente, ele tinha no dia, foi lá tentar vender 3 sacos, de 20 quilos cada um, certo? Só que durante o dia, né, no final do dia, ele anotou e viu que só vendeu 15 quilos. Então, para representar essa questão de venda, ele usava o quê? 15, certo? Para representar que no saco não tinha, que o saco perdeu isso aqui, beleza? Então, é mais nas situações de despesas, de dívidas, que a gente precisou de outro conjunto. Mas também você pode entender os números inteiros como os números naturais e seus negativos. A gente viu lá aqui nos números naturais. E os números inteiros são seus opostos negativos. Então, aqui a gente tem, né? O 1 e o seu oposto menos 1. O 2, oposto menos 2. O 3 e o oposto menos 3. Tá? Essa aqui é a primeira forma de representação, incluindo 0, tá? Lembrando que da mesma forma que ele aumenta infinitamente na parte positiva, ele aumenta negativamente, né? É infinito na parte negativa aqui, beleza? Vocês também podem representar o conjunto sem o 0, tá? Aqui com o nosso asterisco. São só simbologia, gente, tá? Outra simbologia é o asterisco, que é a ausência do 0, e o sinal de mais embaixo, que é que você está incluindo somente o quê? Os números positivos, certo? E aqui, os números inteiros, aqui representados pelo tracinho de negativo e com os números somente negativos, tá bom? Isso aqui é só simbologias, beleza? Se tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade para compartilhar, vocês podem falar, tá? Agora a gente vai para o nosso terceiro conjunto, conjuntos racionais. Aqui representado pelo Q, tá? Alguém quer ler essa tirinha? Eu leio. Alguém se prontifica? Se dá Pra ler? Ou eu posso ler. Vocês conseguem ver? Não, posso Só ler. tá. É só para não, Tá. não ficar só eu falando. Pode ler? Pode. Vocês não são muito novinhos para ficarem encucados com essas questões existenciais, mas elas são importantes, mãe. Como repartir direito 4 bombons se aqui existem 3 garotos? Uhum. Então a gente vai se concentrar nesse último padrinho aqui. Como repartir direito 4 bombons se aqui existem 3 garotos? Usando a forma de, né, você vai dividir, a gente vai representar, deixa eu ver, assim, ó. A gente tem 4 bombons, beleza? E a gente quer dividir para 3 garotos.
Essa divisão vai ser exata? Não. Vai dar um número... Não. Não. Isso, não é exata. Vai dar um número quebrado. Então, meio que essa divisão vai ficar meio estranha, né? E esse número quebrado, ele faz parte dos inteiros? Não. Não. Isso. Aí que tem um problema. Precisou o quê? De mais um conjunto para representar. Outra forma de representar é como fração, tá? Precisou de outro conjunto para a gente ter esses números quebrados com a gente. A gente chama aqui de números racionais. Que é aqui, ó, a parte formal. São todos os números que podem ser expressos na forma de frações de numerador e denominador inteiros. Isto é, se x ele é um racional, existem números inteiros A e B, ó, A e B. Lembrando que B tem que ser diferente de zero, né? Porque tá aqui embaixo, não existe uma divisão por zero, tá? Tais que x é igual a dividido para B, tá? Falando de outras formas, é uma divisão de dois números inteiros. O número racional ele é o resultado da divisão de dois números inteiros, beleza? E a sua forma de representar pode ser por fração, como a gente viu. Ó. Então, a gente tem 4 sobre 1. Tem como resultado 4. Ele é um número racional. Ele também é um número inteiro. E também é um natural, beleza? Então, vê que aqui um conjunto está dentro do outro. Isso a gente vai ver mais pra frente, mais bonitinho, pra gente visualizar, tá? E aqui, eu fiz na calculadora. Deu, ó, um número quebrado que dá 1,33333 e assim por diante. É a chamada dízima periódica. Isso, a gente vai... Isso aí. Então, ó, a gente tem essa representação por fração e a representação de números decimais. Que aí, como... É porque eu não consigo associar ainda as vozes. Como aí adiantou? A gente tem nossas dízimas periódicas. Mas o que seria isso? Como eu falei, a gente tem a representação por fração e a representação por decimal. A gente tem aqui a nossa decimal exata, ó, 7 sobre 4, dividido para 4, é igual a 1,75. Terminou, finalizou. É o que a gente chama de finito, né? As casas decimais. Já nossas dízimas periódicas é que depois da vírgula, a gente tem os números vão se repetindo infinitamente, beleza? Então, aqui a gente tem o 0,33333 e os 3 pontinhos para representar que vai continuar infinitamente. Uma outra forma de você escrever é colocar um traço aqui, ó, em cima do 3, para você não ter que ficar escrevendo toda hora. Coloca lá um traço, certo? Aqui, ó, outra dízima periódica, 1,23. E qual o número que se repete? Isso é dízima periódica, no caso. Isso, nossa dízima periódica. Mas qual é o número que se repete depois da vírgula? Quem vai se... Perdão. 3. Oi? É 3. O número que se repete é 3. Aqui no primeiro é 3, certo? 3. E no outro é 23. Isso, aqui no outro é 23 e assim por diante. Da mesma forma, a gente pode representar com um traço em cima, certo? Beleza? Certo. Correto. Então, ó, esse número que se repete, ele tem um nome específico. A gente chama ele de período. Então, o período daqui do 0,333 é 3. E o período aqui do 1,23 é 23, certo? Beleza? Certo. Então, é bom observar esses números depois da vírgula, porque a gente procura sempre o padrão. Se não tiver um padrão, a gente vai para um outro conjunto que a gente vai ver depois, beleza? E outro detalhe é que essas dízimas periódicas, elas podem retornar em frações. É o que a gente chama de frações geratrizes. As frações que geram as dízimas periódicas são chamadas de frações geratrizes, tá? Então, aqui,
eu trouxe um exemplo de como a gente pode transformar aquela dízima periódica em uma fração, mas só mais por curiosidade mesmo. E aqui eu também deixei, vocês podem ver depois, dois vídeos que dão dicas de como transformar essas dízimas em frações. Se vocês quiserem ver depois, beleza? Aí vamos aqui usar o exemplo que está no slide anterior, que é 1,23, 23, 23, né? Primeiro, a gente vai transformar em aquele que a gente quer encontrar a sua fração geratriz. Então, aqui, para começar, se vocês não estiverem entendendo o processo, vocês podem interromper, tá, gente? Não tem problema, não. A gente vai começar chamando nossa dízima de um X, mas a gente pode colocar qualquer letra. Um Y, um A, um B, vocês que sabem, tá? Então, 1,23. Acaba isso tendo alguns passos. É mais por curiosidade mesmo. Trazer. Pudim. Então, ó. A gente, como vocês falaram antes, o período, qual é o período mesmo? 23. Isso, o período é 23, certo? Então, vocês viram, então, o nosso período ele é formado por dois números, né? 2 ou 3. Sim. Então, a gente vai aqui multiplicar por 100 nos dois lados. Então, ó, multiplicar tanto esse lado aqui como o lado de cá. Beleza? Então, vai ficar 100x. Lembrando que quando a gente tem número nosso decimal, quando a gente multiplica por 10, por 100, por 1000, a gente sempre anda com a vírgula direita, tá? Anda na quantidade dos zeros, tá? Então, aqui, como eu multipliquei por 100, eu vou andar duas vezes. Então, vai ficar, ó, 1, ficar 123, tá? Aí, eu vou colocar vírgula e repetir. A gente sabe, né, que se repete. E se a gente usasse o exemplo lá no slide anterior, que tá 0,3333. Como a gente viu que aquele período é 3, a gente vai multiplicar e a quantidade do período, de números no período é 1, a gente multiplicaria lá naquele caso por 10, beleza? Aqui, como o número do período é 2, a gente vai multiplicar por 100, tá? Essa parte fluiu? Sim. Tá. Então, a gente viu que agora a gente tem o nosso número aqui, aí a multiplicação do 100. Agora a gente vai o quê? Subtrair. Vai subtrair o 100, 100x, 23, 23, 23, e assim por diante, menos o nosso anterior lá, né? A equação do x. Opa. Deixar um embaixo do outro, que é melhor para ver, né, gente? Fica com o nosso bagunçado. Então, ó. Aqui. Vamos começar. Aqui, depois da vírgula, a gente sabe que são todos iguais, né? Vai ficar 23, 23, 23, 23. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode o quê? Então, ó, a nossa subtração aqui vai dar 0, certo? Porque são todos iguais e se repetem infinitamente. A gente pode dizer isso, beleza? 123 menos 1. 122. Isso. 100x menos x. 99x. Isso.
Aí, o restante, entendeu? Essa subtração. Fluiu, gente? Pode mandar no chat qualquer coisa. Tá? Então, ó, lembrando na parte da equação, mas vocês vão ver a equação mais pra frente, tá? Durante esse ano. Então, ó, como a gente quer descobrir a nossa fração, que é o nosso x, a gente vai isolar, certo? Então, ó, trazendo aqui para baixo. X é igual a 122. 99 que estava multiplicando, passou para o outro lado, dividindo. Passou para o outro lado, vamos dizer assim, passou para o outro lado, dividindo. Então, ó, a nossa fração geratriz é 122 dividido para 9, beleza? Se vocês quiserem, vocês podem conferir aí, gente. Se essa fração aqui que a gente descobriu realmente dá 1,23, 23, 23. Querem conferir? Alguém conferiu? Alguém conferiu? Pode mandar pelo chat também, se alguém conferiu. Alguém conferiu? Acho que o Miguel tá mandando um joinha e o Cal também mandou um joinha. Acho que eles beleza. conferiram. Arthur também. Show. Obrigada. Então é isso. Então, existem formas de você descobrir essa fração. Então, além dessa, é porque tem diferentes formas de tem aqueles macetes, para quem prefere macete, pode usar também. Aí tem, como eu falei no início, tem esses 2 vídeos que eu deixei aqui para vocês colocarem, para vocês usarem, tá? Aí, para quem preferir, né? Ou vocês podem fazer na mão assim, usando a equação, tá bom? Fluiu, então, aí, vou passar aqui. Então, gente, no meio da aula, nas aulas de matemática, a gente também tem nosso intervalo para não ficar, nossa, matemática, direto, cálculo, cálculo, cálculo. Pode falar quem levantou a mãozinha. Alguém levantou? Sofia? Pode falar, professora? Que eu tenho uma pergunta. Pode? Então, quando eu tava no começo do ano passado, no 8º ano, meu professor passou isso, né, e tudo mais. Aí, tanto que eu peguei meu caderno pra poder ver ao mesmo tempo que você tá falando. E aí, ele tinha passado um negócio e ele tinha dito que era uma regra. Aí, eu queria perguntar pra você, que ele falou assim, na verdade, tá escrito assim, ó. O período será o numerador e no denominador colocamos quantos 9 fazem o período. Isso para você descobrir A fração geratriz. isso, só que em dízima periódica composta. Uhum. Então não tem nada a ver, você tá falando da simples. Isso, tô Brisei falando agora. assim. Não, mas é bom você falar como a Sofia, né? Essa aqui é a nossa dízima periódica simples, que é que depois da vírgula já começa a se repetir, beleza? Já tem um padrão. A composta seria outro exemplo aqui. Vou colocar aqui para diferenciar. É quando depois da vírgula você não começa a repetir. Você tem o que a gente chama de antiperíodo. Aqui tá o 2, aí ó, aí depois que começa o padrão se repetir, beleza? Então você pode descobrir a fração geratriz nas dízimas compostas, por exemplo, também, tá? O que a Sofia, o que você falou é que a questão do 9 é isso aqui, ó. É que entra na parte do macete. Por que aqui? Como você falou.
Ó. Eita, minha voz. O período é 23, certo? Só que quantos números tem no período? Né? A quantidade dos números do período é 2, não foi? Ó, a gente tem nosso período 23 e a quantidade de números do nosso período é 2. Quem tem o 2 e o 3, certo? Certo? Então, ó, como a gente tem 2 números no período, a gente repete que o 9, certo? Ó, 9 embaixo no denominador, que significa a quantidade de números do período, certo? Ah, lá naquele outro exemplo lá atrás, que a gente viu lá de exemplos racionais, tinha 0,33333. O período ali é formado por um número, que é o 3. Então, naquele caso lá, seria um 9. Aqui a gente tem 2, né? Então, aqui vão ser 2 9, certo? 9, 9. Beleza? Já no numerador, foi o que... Esqueci a forma que você falou. Mas, ó, a gente vai fazer uma subtração entre a parte inteira, certo? A gente vai juntar a parte inteira com o período. Então, a gente vai ter aqui, ó, 23. Menos o cara aqui do inteiro, certo? Seria a parte que não se repete, vamos dizer assim. 1. Aí, a gente fazendo, né, o cálculo, fazendo subtração, a gente viu que dá, ó, a gente vê, né, que dá 122 sobre 99. É uma outra forma de você encontrar a fração geratriz. Em vez de você fazer esse cálculo de x, multiplicar por 100, vocês podem fazer desse jeito, tá bom? Não tá errado, tá? Vou deixar aqui anotado. É porque eu não coloquei aqui, porque acho que ficaria uma aula muito grande, entendeu? Por causa disso que eu coloquei o vídeo, se vocês estiverem interessados, né? Com esses macetes. Entenderam essa parte? Essa outra forma? Sim. O legal de se ver outra forma, que é porque eu particularmente não sou fã de macete, mas é porque eu prefiro entender, porque aí eu consigo aprender mais. Mas quem usa macete, tá? Pode usar à vontade, não tem problema nenhum. Cada um usa a forma que quiser, certo? Pode ser? Fluiu? Os demais? Tudo bem? Alguma dúvida a mais? Alguém quer falar? Até agora? Não, nenhuma dúvida. Tá. Então, né, como estava programado aqui, a gente pode fazer um intervalo de novo de 10 minutos para tentar despertar um pouco, ou levantar da cadeira, se espreguiçar. E voltamos em 10h26? Pode ser? Ok. Ou vocês preferem direto? Mas aí esse direto tem que ir de comum acordo. Mas acho que vale a pena o intervalo. Eu não tô vendo o chat, então... Eu acho que não tem ninguém falando no chat. Miguel falou que é bom o intervalo. Tá. Que pode ter um intervalo. Então, uns 10 minutinhos aqui. São 11h17? 11h27. Certinho? Correto. Acontece, né? A questão dele ter começado, ter ser estudado, é que é muito em casos de medições, como vocês podem ver aqui, tem um quadrado, que a gente quer estudos, né? Querendo medir a diagonal desse quadrado. Ó, essa linha aqui. Em um quadrado de lado 1, tinha um grupo, né, os pitagóricos,
Tem até a imagem aqui do Pitágoras, vamos dizer assim, que tem uns estudos aí que umas pessoas falam que ele não existiu, outros falam que sim, né? Mas aí é a parte da história da matemática. E ao descobrir, né, a diagonal, viu que não tinha como representar nem por um número inteiro, nem por um número racional, né? Então aí que surgiu os números irracionais, beleza? E o que diferencia dele dos racionais é o fato de, depois, né, da vírgula, não existir um padrão. Quando vai ver aqui, ó, o número irracional é todo número cuja representação decimal é infinita e não periódica. E depois da vírgula não existe um padrão entre os números. Entre lá aquele padrão do 23, 23, 23, 23, 3, 3, 3, 3, 3, né? Aqui já não tem. E existe alguns números irracionais famosos. Vocês sabem? Além do raiz de 2 aqui, um outro número irracional. Pi. Isso. Número áureo. Sim. O número da perfeição, né? O número da perfeição. A raiz de 3. Raiz de 3. 5. Raiz de 5. Isso. Né? E aqui, né, eu usei exemplos número de básicos. Isso, número de Euler. Vocês vão ver na matemática, eles vão estar frequente, né? O pi, que é, né, quando você quer saber a área da circunferência, o comprimento, né? Tem nosso raiz de 2, o raiz de 3. Que aqui, como vocês podem ver, depois da vírgula, não existe um padrão entre os números. E esses números, né, só por mais curiosidade, eles são, a gente, né, acaba escrevendo por aproximações. E assim, pelo que eu vi, o pi, se alguém souber pode me corrigir, né, aqui não tem como escrever, né, mas ele tá na casa dos trilhões, se eu não me engano. E não tem um padrão, né. E se não me engano, acho que o último foi em 2021, é que eu vi esses dias, que descobriu, né, mais casas do pi. Tem gente que estuda essas aproximações. E é bem interessante. E não é fácil. É complicado. Uma curiosidade é que existe um campeonato que é para você decorar algumas casas do pi. Na verdade, você vai pegar um conjunto de 5 casas decimais do pi, vai falar um desses conjuntos e você vai ter que falar o conjunto anterior e o sucessor. Com 5 casas cada conjunto. Isso aí eu não sabia. É um campeonato. Ele realmente existe lá na Índia. Cara, é complicado. Você participaria? Não. Eu não sei se participaria. As matemáticas, não sei se participaria, não. Tem a raiz de 2, né? Que aqui é 1,41, 42, 41, 42, 13, 56. Raiz de 3, o número áureo, o número de ouro, o número da perfeição, né? Que sempre tem alguma parte da natureza. Vocês veem que, né? Está relacionado à sequência de Fibonacci. Isso também. Mas é engraçado que sempre tem a questão das folhas também, a parte de artes. Também arte está ligada com a matemática, também tem essa questão do número da perfeição, né? É bem legal como a matemática está em diversos lugares, assim. Então, ó, a gente viu, né? Esse nosso foi o último. Agora a gente tem o quê? O nosso último conjunto, que é mais uma reunião do que a gente viu anteriormente. Então a gente começou, você lembra quais os conjuntos? Vocês lembram qual o primeiro conjunto que a gente viu? Naturais. Isso. E a gente viu que os naturais estão dentro dos inteiros, beleza? Isso. Que estão dentro do racionais. Isso. Então, ó, beleza. Então, ó, a união dos racionais, que eu falo, seria uma união, seria juntar o conjunto dos racionais com os irracionais e te forma quem? O nosso conjunto dos reais, beleza? Então, outra forma de escrever o conjunto dos reais é como a união
né? Como eu falei. Os racionais com os irracionais, beleza? É uma outra forma que vocês podem encontrar, tá bom? Sim. Só uma outra forma de escrita, mas significa os conjugados, que é a união de tudo, certo? E lembrando que vocês podem ver que os racionais têm as nossas dízimas periódicas e os racionais não. Então, eles são o quê? São diferentes, tá bom? Só frisando isso. Foi, gente. A questão dos números, os conjuntos. Alguma dúvida? Sim. Não. Perdão, eu falei errado. Relaxa. Os demais estão aí. Pode mandar pelo chat. Oi. Nenhuma dúvida. Nenhuma? Beleza. Então, ó. Agora a gente vai para os nossos exercícios. E a gente vai começar pelo carro, tá bom? Não. Opa! Eu vou mandar o link aqui para vocês. Link copiado. Eu vou mandar aqui pelo chat, tá? Ou é que aqui eu tô compartilhando a tela do, né? Tem um número que é o PIN do jogo. Vocês podem pegar esse número e colocar lá no início, tá? Arthur. Se tiverem de outros departamentos. Quem tiver com dificuldade para entrar, pode falar. Serão quantas questões? São 6. Ah, sim. Eu coloquei porque eu fiquei preocupada com o tempo, né? Aí eu vou colocar 6 aqui. Mas assim, como vocês gostam, nas outras aulas a gente pode sempre preparar no início, né? A gente sempre pode estar preparando para vocês, tá? Já passando um spoiler da próxima aula, eu também pretendo usar o Kahoot para a gente praticar as operações. Então, percebi que vocês gostam. Vou fazer um joguinho, vou tentar fazer um joguinho bem legal para vocês. Quem levantou aí a mão? Eliane? Oi. Eu tinha saído da aula, né? Mas eu queria saber que horas acaba. Então, hoje está programado para acabar 12h30. Mas depois do Kahoot tem 2 exercícios que eu acho que talvez a gente vai acabar antes, mas máximo 12h30, eu acho. Mas vocês vão mandar no grupo os exercícios ou só? Sim, no final eu vou mandar o slide, né? Que a gente fez hoje. E os exercícios para vocês entregarem na semana, no sábado, né? Tá bom. Mas eu vou colocar no grupo. E se vocês tiverem acesso ao Moodle, eu já também vou colocar lá. Porque também preciso ter acesso ao Moodle. Ah, tá bom, então. Eu vou ter que sair aqui porque eu tô fazendo umas coisas aí, não dá pra ficar na aula. Não, relaxa, tudo bem. Como já acabou a explicação, aí eu resolvi sair. Tá. Mas aí vai ficar gravado e qualquer coisa você pode pegar depois. Tá? Ah, tá bom. Então, até a Obrigada. próxima aula. Até. Todo mundo já entrou? Já entrei, já coloquei meu apelido, já peguei meu boneco, já coisei todo ele. Tô esperando só. Tá. Então, eu vou iniciar, já que todo mundo entrou. Vamos lá. É mais de verdadeiro ou falso? Primeira pergunta. O número π faz parte do conjunto dos racionais? Azul para verdadeiro e vermelho para falso.
Falta ainda alguém responder? Ó, a pergunta é: o número π faz parte do conjunto dos racionais? Azul para verdadeiro e vermelho para falso. E a maioria foi no falso, tá certinho, falso. O π, ele faz parte dos irracionais. Lembrando, né? Curiosidade, é que a gente viu o tempo. Dos irracionais. Porque o número de casos, né, depois da vírgula, não é infinitamente e não apresenta um padrão. Tá? Quase isso que ele não faz parte dos racionais. Beleza? O pessoal que colocou verdadeiro. Entendeu? Entendi. Tá? Então, vou avançar. Aqui tem a pontuação. A Flor primeiro. Quem é Fitucala, gente? Acho que é a Sofia, né? Ela falou que colocou o apelido. Miguel, Mônica, isso aí. Acho que levaram... É Fido Calar. É Fitucala, a pronúncia foi mal. Então, vamos aqui para outra. Para nossa segunda. Todo número irracional é real? Azul para verdadeiro e vermelho para falso. Repetindo. Todo número irracional é real? Azul verdadeiro, vermelho falso. Eu achava que ia ter alternativo, mas não ia ter não, é só verdadeiro ou falso mesmo. Isso, hoje eu coloquei como verdadeiro falso, mas tem aquelas opções de 4 alternativas. Aí pode ser usado para fazer operações mesmo, né? Dois, aí coloca as alternativas. O bom é que dá para você sempre... Repete a pergunta de novo. Repito. Ó, todo número irracional é real? Azul para verdadeiro e vermelho para falso. Sei lá, chegou a pessoa para falar todo número. Então, gente, é verdadeiro. Viu? Porque lembra lá que eu falei que os números reais, ele é a união dos racionais com os irracionais. Então, ó, meio que a gente junta esses dois conjuntos e forma quem? O nosso real. Beleza? Então, a resposta é verdadeira. Tá? Gente, tô vendo 4 pessoas... Vocês entenderam? Sim. O porquê que é verdadeiro? Sim. Ficou confuso verdadeiro ou falso hoje? Não, foi só minha falta de atenção mesmo. Relaxa. Vou avançar aqui, tá bom? Ih, Mônica passou, hein? Vamos lá. Avançar. Terceira. A diferença de dois números naturais é sempre um número natural? Azul para verdadeiro e vermelho para falso. Tá? E aí? Tá bom? Não, essa eu estou entrando em divergência nessa. Vocês podem imaginar dois números e fazer a diferença entre eles. Pode ter um exemplo que dê contrário. Então vocês estão... Mas vocês vão ver nas aulas futuras alguns exemplos, uns resultados que poderiam ajudar nessa. Umas operações. Eu acho que essa daí eu creio que vai ter. É falso.
Ó, a pergunta foi: a diferença de dois números naturais, lembrando que os números naturais são sempre os positivos, certo? Certo. Então, você vai pegar, faz a diferença entre 5 menos 7. Ó, são dois números naturais, o 5 e 7, você vai fazer a diferença. 5 menos 7, nessa ordem. Nessa respectiva ordem vai dar -2. E eu também pensei na diferença entre 1 e 0. Não vai dar 2. É por isso que eu acabei desclassificando. Eu comecei a pensar a diferença do maior para o menor. Aí desclassificou tudo essa. Mas é interessante pensar nisso. Então, ó, a diferença de dois números naturais não vai ser um número, nem sempre é um número natural. Como você respondeu para mim aí, como resultou em -2. Beleza? E o -2 ele faz parte dos Inteiros. inteiros, né? Mano, ele faz parte dos inteiros, mas também faz parte dos racionais, certo? Mas assim, é isso. O pessoal que respondeu verdadeiro, entendeu por que é falso? Entenderam? Posso avançar? Pode. Se não tiver entendido, vocês podem falar, gente. Tem a musiquinha que eu não sei se vocês conseguem escutar, mas acho que não escuta não, do carro. E eu vou avançar aqui. Nossa quarta pergunta. O quociente de dois números inteiros não nulos é sempre um número inteiro? De dois números inteiros, tá? Então, azul para verdadeiro e vermelho para falso. Isso é falso. Como uma pessoa colocou verdadeiro, vou falar aqui, ó. E lembra lá daquela tirinha que a gente leu? Que tinha, né, os 3 garotos. E eles estavam pensando em como dividir 4 bombons entre eles. Então, a gente tem então o 4 ele é o número inteiro. O 3 é o número inteiro. E quando a gente faz essa divisão de 4 para 3, dividido para 3, o resultado não é o número inteiro, mas sim um número racional, que dá 1,3333, se não me engano. Beleza? Então, nem sempre, quando a gente divide dois números inteiros, seria um número inteiro como resultado. Beleza? Entenderam? Entendi. Viram? Então, eu vou avançar aqui. Mônica em primeiro, Carlos em segundo, Flor, é isso aí. É legal para participar. Avançar. Nossa quinta. Todo número racional é inteiro, mas nem todo número inteiro é racional. Azul para verdadeiro e vermelho para falso. Ó, vou repetir. Todo número racional é inteiro, mas nem todo número inteiro é racional. É falso, gente. Mesmo, ó, a questão é, todo número racional é inteiro? Nem todo número racional é inteiro. Como a gente viu lá no exemplo anterior, lá naquela tirinha, o 1,333333 é racional, mas ele não é inteiro, certo? Agora, essa primeira parte, né, que fez a gente tirar.
Porque a segunda é, mas nem todo número inteiro é racional. Aqui já é verdade, né? Mas nem todo número inteiro é... Não, perdão, aqui que eu também é falso. Mas nem todo número inteiro é racional, tudo falso. O inteiro está dentro do conjunto de racionais. Então, todo número inteiro é racional, mas nem todo racional é inteiro. Ficou confuso? Não. Deu para entender? Sim. Beleza. Se não me engano, acho que era essa parte, era prova de alguma tal, em questão de prova de algum lugar. Aí sempre essas coisas, então é sempre bom prestar atenção. Tem sempre mais armadilhas, assim. Para a última, tem a pontuação. Uhum. Legal, legal. Avançar. Sexta pergunta. O conjunto dos números reais é formado pela união dos números racionais e irracionais. Repetir. O conjunto dos números reais é formado pela união dos números racionais e irracionais. Lembrando que a união é quando a gente junta as duas coisas. É verdade, gente. Eu não entendi essa. Ó, o conjunto dos números reais é formado pela união dos números racionais e irracionais. O parte tá certo, mas e os outros conjuntos? Mas é que tá, ó, os racionais. Quem tá dentro dos racionais? Os inteiros e os naturais. Então, quando você fala racionais, você já está incluindo quem? Os naturais e os inteiros. Agora eu entendi. Beleza? Entendeu? Entendi. Os demais que colocar no falso. Entendeu? Entendi. Então, vamos avançar aqui para a gente ver a pontuação. Vamos lá. Miguel em terceiro. O Carlos em segundo. Primeiro. A Mônica. Parabéns, gente. E aí, gostaram do Kahoot? Eu gostei. Vocês escutaram a musiquinha dele? Não escutei. Poxa. Eu fiquei aqui escutando, até com a cabeça balançando aqui. Então, agora a gente, né, só para mudar um pouco para não ficar no slide, agora a gente tem mais 2 exercícios lá no slide, tá? Que aí eu vou fazer com vocês. Dá um minutinho, né, de tempo. Um minutinho aí pra gente fazer. Vocês estão vendo os slides de novo? Sim. Então, pra gente, tem esse e um outro exercício pra gente fechar a nossa aula. Tá? Vou aqui apresentar pra gente fazer e eu vou dar uns minutinhos. Hoje a gente tem tempo. Até acabar, acho que vou até acabar mais um pouquinho mais cedo. Vamos lá. O primeiro aqui eu vou ler. Que também é um verdadeiro ou falso. Só que agora aqui no slide. Ó, sobre os conjuntos numéricos, assinale como ver para verdadeiro ou F para falso, para cada afirmação abaixo. Vamos começar aqui, ó. Todo número natural é também um número racional? E aí, gente, verdadeiro ou falso? Eu acho que é falso essa pergunta. Ó, vamos lembrar aqui, ó. Opa,
Aqui. Esse aqui é o nosso número reais, certo? Certo. Ó, aqui a gente tem os números naturais, beleza? Beleza. Os números naturais, eles estão dentro de quem? Dos inteiros, certo? Os naturais estão dentro dos inteiros, os inteiros estão dentro de quem? Dos racionais. Então é certo? verdadeiro. Uhum. Nossa, Isso. foi Oi? nada. Pode falar. Não fala não. É verdadeiro. Então, ó, a gente tem aqui ó, os números naturais. Todo ele está dentro dos inteiros, tá? Que está dentro dos racionais. Beleza? Lembrando, ó. Lembrando que esse aqui é o símbolo de contido. A gente viu lá no início. Show? Tá? E a união, deixa eu escrever aqui, ó. E a união dos racionais com os irracionais, a gente forma quem? Os reais. Beleza? Tá? Acabou que já tá a resposta de uma aqui. Que a gente até viu também lá no joguinho. A segunda. Um número racional pode ser irracional? Não. Ou sim. E aí? Acho que não. Isso. Também acho que não. Não. Lembrando que ó, os irracionais são aquelas dízimas infinitas que não tem um padrão depois da vírgula. Beleza? Você vai olhar na sua dízima periódica, vai olhar depois da vírgula. Ih, tá tudo bagunçado. É irracional. Se tiver um padrão, aí é racional, beleza? Então é falso. Isso. A terceira. Todo número negativo é um número inteiro? Verdadeiro. Ó. Menos 0,5. É inteiro? Não. Mas é negativo, não é? Sim. Então, ele é o quê? Ele é um racional, certo? Ah, então é falso essa. Isso. Sempre tem lembrar, sempre tem uns exemplos que a gente pode dar assim. O restante entendeu porque é falso? Sofia, Arthur, Miguel? Estão aí? Tô aqui. É que minha mãe tá aspirando a casa e eu ia falar, mas o barulho tá de fundo. Tudo bem, tudo bem. Mas qualquer coisa você pode escrever no chat aí, que aí tem as professoras aí pra ver. Aí a quarta pergunta. A quarta afirmação. O conjunto dos números reais é formado pela união dos números racionais e irracionais? Verdadeiro. Olha, essa aí já é a terceira vez que aparece hoje. Verdadeiro. Isso. É verdadeiro, sim. A última, as dízimas periódicas são consideradas números racionais, portanto, são também números reais. Acho que é falso. É falso porque o racional entrega tudo. Ó, as dízimas periódicas são consideradas números racionais, portanto, são também números reais. Verdadeiro. É verdadeiro porque as dízimas periódicas são aquelas que têm o padrão. Periódicas. Os irracionais são não periódicos. Tá explicado. Porque enquanto um é racional porque tem um padrão, outro é irracional porque não segue o padrão. Isso. E também porque a gente não consegue, os irracionais, a gente não consegue encontrar uma fração que gerou aquele número. Também tem essa parte assim, da explicação. Então aqui, ó, verdadeiro. Então a resposta, ó, é verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Show? Show. Nossa última. Ó, eu vou ler para vocês e vou dar uns 5 minutinhos para vocês tentarem fazer. Pode ser?
Eu vou ler aqui. Eu vou destacar aqui, pegar o marca-texto. Ó. Em uma cooperativa de agricultores do município de Vitória de Santo Antão, foi realizada uma consulta em relação ao cultivo de cana-de-açúcar e do algodão. Constatou-se que 125 associados cultivavam a cana-de-açúcar. Tá? Lá nos números. 85 cultivavam o algodão e 45 cultivavam ambos. Sabendo que todos os cooperativados cultivavam pelo menos uma dessas duas culturas, qual é o número de agricultores da cooperativa? Letra A, 210, B, 255, C, 165, D, 125 ou E, 45? Dá uns 5 minutinhos, pode ser? Pra gente tentar fazer. Se vocês tiverem alguma dúvida no meio do caminho, vocês podem falar, tá, gente? Acho que encontrei uma resposta. Qual? Letra C. Vamos guardar aí o pessoal. O Arthur também respondeu no chat um pouquinho antes, agora um pouco depois o Miguel também respondeu. Qual a alternativa? Letra C também? Todos estão na letra C. Ah. Você. E a letra C. Letra C mesmo. Já posso tentar fazer? Falta alguém? Não sei se a Sofia... Vocês foram muito rápidos, gente. Sofia mandou umas mãozinhas, eu acho que ela também chegou no resultado. Então, aí, como que vocês fizeram? Nós somamos 125 mais 85 dá 210. Subtraímos 45 de 210 e conseguimos chegar a 165. Uhum, sim. É uma forma de fazer. Certinho. Aí vocês somaram. Deixa eu escrever aqui. Que 125. Vou colocar aqui o C representando quem, né? Quem cultiva cana-de-açúcar. O A para quem cultiva o algodão, que é, né, 85. Aí vocês falaram para mim, né, que somaram e deu 210. E sim. Só que, ó, uma outra armadilha que tá ali, ó, tem letra A. Quem vê assim, só pensa, vai marcar logo. Mas a gente não pode marcar logo. Como vocês bem fizeram, vocês diminuíram o 45, e tá certo. Porque o 45 é quem faz os dois. Então, quando você somou aqui, é como se você tivesse, como posso falar, repetindo a mesma pessoa duas vezes. Então, a gente tem que diminuir o próprio 45. Por causa disso que você diminui. E realmente dá o 165. Show? Uma outra forma de você fazer é usar a questão dos, né, tipo, dos conjuntos. Usar lá o desenho do diagrama. É interessante. Ó, vou fazer aqui, vou desenhar aquele diagrama que acabou, que eu apaguei, né, lá no início.
Esse aqui representando a cana-de-açúcar. E esse aqui representando o algodão. Aí, começando, né, de trás para frente, a gente vê que 45 faz os dois. Então, ó, o 45 está aqui na interseção entre a cana-de-açúcar e o algodão, certo? Só que, desses 45, então, ó, aqui na cana-de-açúcar, a gente tem o quê? Que 125 cultiva cana-de-açúcar. Só que desses 125, 45 também faz o algodão. Então, a gente tem aqui que diminuir para tirar, para não repetir, né, as pessoas. E 125 menos 45 dá 80. Ah, sim. Isso. Agora, aqui no algodão, a gente tem o quê? Que 85 cultiva algodão, certo? Certo. Só que desses 85, 45 cultivam também a cana-de-açúcar. Então, da mesma forma que a gente diminuiu lá, a gente vai diminuir aqui também, beleza? Então, vai ser 85 menos 45, que dá 40. 40. 35. 35. 35. 35? Pera, 85 menos. Menos 45. Ah, eu entendi 80, desculpa. Não, pode falar. Eu tô olhando aqui. Caraca, onde que eu errei? Mas Mesmo. é conta de cabeça, assim, gente. Eu sou matemática, sou devagar. Então, ó. Agora a gente pode somar. Total 80, que é só cana-de-açúcar. 45, que faz os dois. 40, que faz o algodão. Somando aí, vai dar, ó, também 165. Beleza? É uma outra forma de você poder resolver, tá? Que eu sempre repito, eu sempre, né, falo, que marcar aqui o 165, se não me esqueço, na matemática, não existe só um padrão de fazer as coisas, tá? Você pode tentar, o bom é sempre essa palavra, tentar fazer de outras formas, encontrar o mesmo resultado, mas usando diferentes caminhos, tá? Não tá errado, beleza? Então, gente, então o personagem do Luffy dando um tchauzinho. Que aqui chegamos no final da nossa aula de hoje, que acabou até cedo. Mas antes de vocês saírem, vocês têm alguma dúvida? Tem algo para falar? Não. Não? Então, a gente tem um recado, né? Quem levantou a mãozinha? A Sofia levantou a mão. Eu queria fazer uma perguntinha. Pode falar. O horário normal, todos os dias é das 7 às 1 da tarde? Não, o horário da aula, que a gente começa, né, com vocês, 9 horas, tá? E a aula de matemática vai até 11h30, vamos dizer assim, tá? E de 11h30 até meio-dia e meia tem um ACD com outro grupo, que aí vocês vão discutir diferentes temas. É bem legal. Eles vão sempre trazer para vocês algumas discussões, vocês vão poder falar bastante, que aí não vai ser só matemática. Não sei se isso é bom ou ruim para vocês durante o sábado, de manhã. Sem a parte matemática e depois o horário para discutir, beleza? Esse é o horário. E nesse finalzinho a gente vai dar um feedback para vocês, a gente vai mandar um link, que é um feedback da aula para vocês falarem o que vocês acharam da aula. Se vocês têm alguma sugestão também, é interessante, alguma mudança, mas vocês também podem falar lá no grupo, tá? Eu vou mandar aqui, tem que abrir aqui o link. Vocês têm mais outro recado, mas acho que é só o recado, feedback.
Aqui, peraí. Não saindo. Mas aí, gente, quando eu tô aqui procurando o link, o que vocês acharam? Gostaram? Achei a aula muito legal. Ficou clara, assim? Vocês podem falar, fica à vontade, tá?